Galg 11 está próximo de uma grande oportunidade de comprar novos ativos e assim aumentar os seus rendimentos ao cotistas, e eu vou explicar tudo sobre isso a seguir. Fala investidor, bem-vindos ao canal. Eu sou o Anderson Costa, falo sobre fundos imobiliários Fiagro e Fiinfra aqui no canal. E nesse vídeo vamos dar uma atualizada no Galg 11, que é o fundo de galpão logística da gestora Guardian. Sobre o que eu falei, o fundo está com uma grande oportunidade para fazer a aquisição de novos imóveis para dentro do portfólio do fundo. Nós vamos falar sobre isso já já. E com isso aí, claro, com certeza só é retorno positivo aos cotistas, que ele vem aumentar os rendimentos que é entregues aos cotistas. Então, para quem não conhece, o Galg 11 ele é um fundo de galpão logístico. Ele tem 5 imóveis em seu portfólio e esses imóveis estão distribuídos em 4 estados diferentes. Um na Bahia, um em Pernambuco, um em São Paulo e 2 imóveis no Rio Grande do Sul. E esses imóveis são 100% locados, ou seja, 0% de vacância física, 0% de vacância financeira. Existe uma diferença em vacância física e financeira. Para quem não sabe, a vacância física é de fato aquele inquilino que não está mais alugando o imóvel, e vacância financeira é que muitas das vezes nos contratos o inquilino deixa o galpão logístico, ou deixa algum prédio ou algo parecido, mas no contrato ele ainda tem alguns meses a pagar por término de contrato. Então, existe a vacância física, mas a vacância financeira continua 0%, porque como tem a multa de término de contrato, então a vacância financeira ela continua em 0%, mas a vacância física ela passa a existir. No caso aqui do Galg 11, ele tem 0 vacância física e 0 vacância financeira. E essa vacância física e financeira está muito ligada ao perfil de contrato que o Galg tem com seus inquilinos, que são 100% de contratos atípicos, ou seja, são 100% de contratos que é a longo prazo. Então, o VALT, que é a média de anos de contrato dos inquilinos, está em 9 anos. Então, são contratos realmente bem longos e também bem amarrados em relação as suas multas rescisórias, e caso haja algum inquilino que queira rescindir contrato antecipadamente. Aqui o seu reajuste de aluguel sempre reajustado ao IPCA 100%. E antes de eu comentar sobre a possibilidade do Galg fazer novas aquisições, da compra de novos imóveis e aumentar o seu portfólio, eu queria comentar para vocês que é uma dúvida muito grande de muitos investidores do Galg 11, de outros também que estão em dúvida entrar ou não no fundo. Só lembrando que isso não é uma recomendação, o meu intuito é apenas informar os investidores sobre o Galg 11. A gente tem aqui o portfólio do Galg 11, tem aqui o imóvel lá de Cachoeirinha, que é alugado a Souza Cruz, em conjunto com a BAT. É um imóvel, tem as suas particularidades, porque a Souza Cruz precisa desse imóvel nessa exata localização, justamente fazer a distribuição dos seus produtos, que é na parte de tabaco e outros relacionados ao fumo. Então, ali nessa região é uma região estratégica que ela não consegue fazer se ela fosse localizada em outra região. Então, por isso que o Galg 11 tem esse contrato atípico de longo prazo, apesar de ser o contrato que está mais recente, 49 meses, mas com certeza vai ser renovado. Aqui do imóvel de Pernambuco, uma localização muito interessante, porque esse imóvel ele é refrigerado, então serve para estar abastecendo aqueles alimentos que precisam de refrigeração da BRF. Aqui ao lado deste galpão, a gente tem uma fábrica da BRF que faz a distribuição para todo o Nordeste. E aqui, ampliando o que eu vou marcar para vocês, existe como se fosse uma esteira, como os gestores colocaram em live. É uma esteira que faz justamente a armazenagem rápida dessa fábrica e logo em seguida fazer a distribuição o mais rápido possível. Então é um galpão super estratégico para a BRF, com certeza é um galpão ao fim do término de contrato, eles vão renovar porque é um galpão que é de extrema importância para a BRF. Esse outro galpão que é na Bahia, também locado para a BRF, é da mesma maneira, é um galpão refrigerado. E como os gestores falaram em live, nessa região aqui é de Salvador, não tem nenhum outro tipo de galpão refrigerado que possa estar disponível para empresas que querem alocar galpões refrigerados. Então, o imóvel ele tem uma certa procura por tipos de empresa, e a BRF aí é exclusiva aí para fazer a alocação do imóvel, que ainda tem 52 meses aí de contrato e com certeza vai ser renovado por mais tempo. E aqui nós temos o imóvel de São Paulo, que é locado para a Air Liquide.
é um imóvel que a gente pode ver que é uma pegada um pouco mais industrial, a gente nem pode considerar como logístico, mas tem essa questão logístico-industrial, então ele entra nessa característica. Aí vocês podem estar perguntando a mesma coisa que eu fiz. Caramba, se a Air Liquide sair desse imóvel, para quem ela poderia alocar? Então, os gestores fizeram algumas lives recentemente, eles explicaram que esse imóvel, apesar de ser essa pegada industrial, ele fica próximo de uma planta da Petrobras e que tem uma ligação subterrânea. Então, é uma preferência ele deste imóvel ter próximo dessa planta e que com certeza se a Air Liquide sair desse imóvel, com certeza tem mais 2 ou 3 concorrentes dele que no outro dia já estariam locando esse imóvel. Então isso é uma característica própria desse imóvel que com certeza sempre vai ter inquilinos da área, que no caso é de gás industrial, para fazer a locação desse imóvel. E o outro imóvel é no Rio Grande do Sul, que também é locado para a Air Liquide, é um imóvel também para a distribuição da Air Liquide, e ele é numa área totalmente residencial, então ela é a única ali naquela região que justamente faz a distribuição para esses locais. Então ela também tem essa preferência. Se ela sair do imóvel, com certeza tem concorrentes dela que vai estar locando com facilidade o imóvel. Então esse é um resumo dos imóveis, das suas características, porque eu vi muitos cotistas perguntando, mandando algumas mensagens em outros sites sobre a questão dos seus imóveis, que se de fato são imóveis com boas localizações, com boas características, que será que poderiam ser locadas para outros inquilinos? Então eu mostrei para vocês aqui que cada um deles tem a sua importância, tem a sua característica tanto regional, tanto também de segmento, para poder, caso haja algum tipo de término de contrato, pode ser facilmente locada futuramente. Mas então, por que eu falei que o Gal 11 está com uma boa oportunidade para fazer novas aquisições de novos imóveis? Para quem não sabe, o Gal 11 tentou fazer ano passado, no final do ano passado, a quarta emissão de cotas do fundo. Com isso, eles iam captar um grande valor financeiro, fazendo com que pudessem comprar um novo imóvel para poder colocar no portfólio, ficando totalizando 6 imóveis. Com isso, ia aumentar os rendimentos do fundo e com isso o patrimônio líquido do fundo ia aumentar. De consequência disso, a alavancagem ia diminuir. No entanto, não conseguiu captar uma quantidade mínima de valor. Por conta disso, foi cancelada a emissão, mas agora, com essa alta dos fundos imobiliários, com o mercado totalmente adepto aos fundos que estão fazendo emissão, e com certeza com esse aumento de número de cotistas do Galg 11, o Galg 11 está próximo do seu valor patrimonial, que agora é de R$ 9,15, e o seu valor de cota mercado está em R$ 9,14. Deu algumas variadas, alguns dias ficou até mais, ficou em 9,19, chegou até 9,20. E a gestão tem uma grande oportunidade de o valor da cota patrimonial no mercado estar acima do seu VP, acima do seu valor patrimonial, e com isso fazer a abertura aí da quarta emissão de cotas. E aí, quem sabe captar 100 milhões de reais, 150 milhões de reais para poder colocar um novo imóvel no portfólio do fundo, fazendo com que aumentando esse patrimônio líquido e quem sabe aí da entrega que está fazendo de 8 centavos possa ir para 9 ou 10 centavos de rendimento por cotista. Então, como vocês sabem, o Galg 11 ele tem essa constância de pagamento de 8 centavos. Segundo a gestão e live, esse valor de 8 centavos ainda vai se permanecer normalmente por alguns meses. Eles não falaram que vai ser até o final do semestre, mas eles falaram que vai ser por alguns meses. Não sei se vai aumentar, pode diminuir. Então ele entregou 8 centavos aqui no dia 7 de agosto. Para quem comprou a R$ 9,17, está tendo aí um rendimento de 0,89% ao mês. Então, quase praticamente 0,9%, então está bem acima da média do mercado de galpão logístico. A média de galpão logístico é 7,5%, 8%, então 9% é um valor bem justo. E claro que por conta da alavancagem da dívida que o fundo possui, por conta disso, pode ser que a cota não tenha andado um pouco mais rápido. Então, de fato, o Galg 11 ele possui uma alavancagem, inclusive eles colocam aqui no relatório, que é o perfil de contrato, que é o perfil da dívida, que ainda tem 373 milhões de reais a ser pago, que é referente a 3 imóveis, que é aqueles 2 da BRF e o outro do Souza Cruz. Então, os 3 imóveis, quando foram adquiridos, vieram com essa dívida
por conta da aquisição desses 3 imóveis e está sendo pago mensalmente. Algumas pessoas também criaram uma dúvida em relação a essa dívida. Vou explicar uma coisa para vocês que é a dúvida de todo mundo. Quando um fundo imobiliário faz um empréstimo, ou seja, adquire um CRI para comprar algum imóvel, ele tem que pagar juros e as amortizações, que é o pagamento do principal. O pagamento de juros, ele é feito com o pagamento dos aluguéis que é repassado aos fundos imobiliários. As amortizações, que é o pagamento da dívida principal, ela é retirada do caixa do fundo. Então existe uma divisão. Os juros saem de um determinado local e as amortizações têm que ser pagas de um outro local. Aqui no GALG 11 a gente vê que o contrato dessas dívidas foram totalmente diferentes, porque não houve carência de nem de juros e nem de amortização. Então, a partir do momento que foi feito a dívida, a gente começou a fazer o pagamento dos juros e amortização. Esse valor, tanto os juros quanto a amortização, ele sai dos rendimentos dos aluguéis, porque ele não houve uma carência lá no início do contrato dessa dívida. Por que não houve uma carência? Porque o fundo queria fazer justamente que os contratos que é feito com a alocação dos seus imóveis fossem combinados com essa dívida que o fundo possui. Por isso que ele possui contratos a longo prazo, possui contratos que, se alguma empresa sair antecipadamente, a empresa vai ter que terminar de pagar os aluguéis até o final, como se fosse ficar até o final, que justamente porque existe essa dívida que foi atrelada dessa forma, que foi combinada com os contratos. Então, essa alavancagem, essa dívida que o GALG 11 fez foi muito bem montada, justamente para que tanto os juros e a amortização ela saísse dos aluguéis dos imóveis. Tentei deixar o mais claro possível para vocês. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Se você gostou, já deixa aquela curtida. Se você quer saber sobre mais informações sobre fundos imobiliários, desse tipo de informação, trazendo informações para você, já se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, que eu sempre estou trazendo informações deste tipo aqui no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.